Se olharmos para a Bíblia, nós podemos identificar, a grosso modo, duas teologias. Tem várias, né? Duas teologias. A teologia do jardim e a teologia da cruz. O que é a teologia da cruz? A teologia da cruz é a resposta para o mal. Porque o mundo questiona muito, né? Cadê Deus? Se Deus existe, por que o mundo está assim? Por que tem tanta coisa horrível no mundo? Por que Deus não responde? Porque Deus já respondeu. A cruz é a resposta. A igreja é a resposta. A resposta para o mal é a cruz de Cristo. Porque é Ele que conserta todas as coisas e que resgata o homem de volta para Deus. É Ele que conserta o mal que existe, a deturpação, a corrupção do pecado. É a cruz de Cristo que conserta a maldade do homem. Então Deus já deu a resposta. A resposta é a cruz. Mas tem outra teologia, a teologia do jardim. E o que seria a teologia do jardim? Seria uma situação que o mal não existe. Ou pelo menos que a bonança é bem maior. E onde foi que aconteceu isso? Lá no Éden. Lá no Éden não havia problema. Até onde se sabe, não havia problema. A teologia do jardim nos leva a refletir que Deus criou uma situação em que o mal não existia ou não era percebido. E esta era a forma, este era o maior princípio que Deus queria que o homem o percebesse. E isso é que é interessante, é maravilhoso no Evangelho. Muitos poderiam acusar o Evangelho de ser uma mensagem política, ideológica, que precisa de um mal para existir. Muitos poderiam acusar o Evangelho de precisar da figura do diabo para poder existir. Mas Deus é tão maravilhoso que o Evangelho não precisa de nada para fazer sentido. O Evangelho é. O Evangelho opera onde há desajuste e opera onde tudo está ajustado. Porque se não houvesse problema suficiente para Cristo vir ao mundo, se não houvesse problema suficiente para Cristo ter vindo ao mundo, sem dúvida, a maior revelação da Bíblia seria o conhecimento do Filho de Deus. E se de fato não tivesse acontecido o pecado, Jesus Cristo teria vindo de uma outra forma, até porque ele veio. Ele veio várias vezes no Antigo Testamento. Ele aparecia como o anjo do Senhor. Ele aparecia, né, dizem os estudiosos, a maioria, que ele foi o rei de Salém, Melquisedeque, que apareceu a Abraão. Então Jesus viria de qualquer forma, porque ele veio. Ele viria para ser conhecido. Se é verdade que Jesus Cristo viria de um jeito ou de outro para ser conhecido, nós podemos aproveitar esse conhecimento de Deus, sem precisar de alguma coisa para que Ele venha resolver. Podemos aproveitar o conhecimento de Deus na nossa vida e mergulharmos nessa intimidade com o Senhor, cultivando a verdadeira adoração, sermos gratos a Deus, de verdade, por tudo que Ele é. Ter uma fé avivada, fortalecida, fundamentada, recebendo Deus dentro de nós, dentro da nossa casa.